A paz do Senhor Jesus, meu povo. La paz del Señor Jesús. Que Dios le bendiga su vida. Vamos invitar los amigos. A palavra de Deus, antes de nós começarmos a fazer a menção na palavra, eu quero convidar você para estar orando juntamente comigo. Oremos a Deus. Senhor bendito, Deus da glória, Deus santo e Deus eterno. Me coloco diante da tua presença, Senhor, meu Pai, nesta noite, para glorificar ao teu nome, agradecer ao Senhor pela rica oportunidade. Que a cada alma, Senhor, que ouvir, Senhor, meu Deus e meu Pai, esta mensagem seja edificada, Senhor, meu Deus, pelo poder da sua palavra. Que seja, Senhor, meu Deus, para o elevo espiritual. Ah, Senhor, meu Deus, que não seja eu as minhas próprias palavras, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja aqui sobre nós, esteja movendo-se entre o nosso meio. Que a presença do Senhor seja muito mais manifesta. Abençoa, Deus, grandemente a vida da tua serva, que me estendeu o convite nesta noite em trazer a tua mensagem. Abençoa poderosamente a todos os jovens que estão aqui empenhados, meu Pai. Estão aqui sedentos para ouvir a tua palavra, a tua voz. Confirma, meu Pai, as providências dos altos céus. Manifesta da tua glória e da tua grandeza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra, Pai, seja, Senhor, meu Pai, para a nossa edificação. E o nosso elevo espiritual seja ainda mais, Senhor, meu Deus, elevado pelo poder que há na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 4 e versículo 18. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavaram as redes ao mar. Lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-o. Todos nós ouvimos, ou de certa forma já lemos, o versículo que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E de certa feita eu me questionava com Deus e perguntava: qual é a diferença? Por que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Eu achava meio contraditório esta fala. Mas, quando percebo que o propósito maior de Deus na nossa vida é com que nós venhamos da liberdade, para que este propósito se cumpra em nossas vidas. Quando nos deparamos em situações adversas, como Pedro, naquele dia em que o Senhor estava falando com a multidão, na beira do mar, e ele pede para os seus discípulos atravessarem o mar para chegar a Genezaré. E quando o povo, os seus discípulos, obedecem à ordenança de Jesus, e eles vão para o mar, vão atravessar o mar, o Senhor ele ainda permanece para alimentar o povo. O povo estava ali, a multidão estava ali ouvindo de Jesus Cristo. E após Jesus Cristo ter alimentado aquele povo, ter alimentado aquela multidão, devido à palavra de Deus que estava sobre o seu coração, Jesus começa a liberar o povo. Mas vai acontecer algo em que Jesus ele vai se retirar primeiramente no secreto, no oculto, e ele vai orar ao Pai. Nós sabemos que nós que somos homens, mulheres de Deus, nós professamos a mesma fé. E nós sabemos que há situações e há circunstâncias na nossa vida que nós devemos colocar numa balança. O que realmente vale a pena permanecer e aquilo que nós devemos renunciar. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos entender o propósito de Deus na nossa vida. A palavra diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando
Jesus, ele vai orar. Após ele ter orado a Deus, ele vai caminhando sobre o mar. Só que entenda uma coisa, até o sobrenatural tem que se firmar diante de um Deus Todo-Poderoso. Até o improvável se torna real diante de um Deus misericordioso. Até aquilo que a lei não explica, que a ciência não entende, Jesus veio aqui para mudar tudo isso. Quando Jesus ele caminha por cima do mar, quando Jesus caminha por cima daquelas águas. Só que Jesus não vai por um acaso para o mar. O Senhor sabia que o seu povo, os seus discípulos iam precisar dele naquele momento. Só que acontece no meio do mar uma tempestade que não estava prevista. Não estava no roteiro, não estava estabelecida, eles não estavam sendo informados para receber isso. Só que se o Senhor disse para nós irmos, e a primeira palavra de Deus, primeiro ponto que eu quero frisar nesta noite. Primeiro, o Senhor, ele quer que nós venhamos se dispor para a sua obra, que a gente venha se dispor para aquilo que ele tem para a nossa vida. E quando os seus discípulos vão para o mar, quando eles vão cumprir a ordenança de Deus na sua vida, o que acontece? Uma tempestade que estava ali acontecendo sem que eles viessem saber. A tempestade começou a jogar o barco de um lado para o outro, quase que indo a pique, as ondas, a água entrando no barco, e o medo, o desespero, ele é real e ele é normal. Só que o que nos diferencia é, embora nós venhamos ter o medo, não deixar-nos vencido pelo próprio medo. Não deixar que a insegurança venha tomar conta do nosso próprio ser. Tanto é que quando Pedro ele começa a se sentir afligido pelo seu próprio medo, quando ele começa a se sentir abatido, quando ele começa a ver que a situação foge do controle real e natural, ele vai ver de longe. O Senhor vai ouvir o seu povo gritando. Jesus vai começar a dizer, não temais, sou eu. Quando Jesus libera a palavra, não temais, sou eu. Jesus está dizendo, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Ou melhor dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo, eu sou o que você precisa que eu seja no momento que você quer que eu seja. Eu sou o teu Deus provedor, eu sou o teu Deus remidor, eu sou o teu salvador, eu sou o teu tudo. E nada foge do controle do nosso Senhor. E quando ele fala não temais, sou eu, primeiro ele lança uma palavra para que nós não venhamos temer, para que nós venhamos segurar, para que nós venhamos nos manter, para que nós venhamos ter firmeza em Cristo Jesus. E só então depois ele vai dizer, sou eu. Para que nós venhamos ter a menção, para que nós venhamos rebobinar na nossa cabeça, na nossa consciência de que Jesus está conosco. Dificilmente vai ser o momento em que você estará bem no meio de uma circunstância adversa. Dificilmente você vai crer no poder de Deus quando você estiver numa situação depravada. Por quê? Porque vem o medo, vem a insegurança. Vem muitos sentimentos. E quanto mais esses sentimentos vêm, tentam aflorar dentro de nós, mas aquela fé, ela vai se deteriorando. Mas o Senhor, ele veio aqui para nos dizer, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ninguém se achega ao Pai senão por Ele. Quando Jesus, ele se achega perto dos seus discípulos, e Pedro, ele é ousado, ele pede, se és tu, Senhor, me faz ter contigo sobre as águas. Jesus, reconhecendo que o ser humano é falho, que é dotado de erros, Jesus vai permitir com que ele vá, com que ele exerça a sua fé. Entenda que o que Deus quer dizer ao nosso coração. Você pediu algo para o Senhor. Algo que é impossível para você aos teus olhos. Você estava com fome, você estava com sede, ou você estava desempregado, você está desempregado e você tem feito planos, propósitos, tem pedido o aval de Deus para a tua vida.
e você tem pedido, Senhor, eu quero ter contigo. Eu quero cumprir o meu chamado com o Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Só que vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, então venha. Então faça. Então busque. Então se entregue. O Senhor estava dizendo para Pedro, Pedro, pode vir. Porque o Senhor não lança fora aquele que tem sede, aquele que tem fome, aquele que tem anseio, aquele que tem coragem. Ainda que o medo viesse estar sobre o seu coração. Mas Pedro, ele queria vencer o medo. Mas para vencer o medo é preciso enfrentar, é preciso combater. O Senhor está dizendo para esta geração, venha combater os seus medos, as suas inseguranças, as suas fragilidades, cresça, eleva o teu nível espiritual. Deus está chamando uma geração que é valente e valorosa na mão do seu Deus. Deus quer te encorajar, jovem, para você ir para lugares longes, distantes, e para que você possa exercer o teu chamado em Cristo Jesus. E quando Pedro, ele toma a decisão mesmo com medo, ele vai. Por quê? Porque o barco que ele estava quase indo a pique. Em outras palavras, ele não tinha mais saída. Ou ele ia para Jesus Cristo, ou ele permanecia ali murmurando, reclamando e ficando ali. O Senhor está dizendo para você, tá difícil, tá doendo, então clama a mim, peça-me. Eu inclino os meus ouvidos para ouvir o teu clamor. Tem pessoas que querem sofrer sozinha, querem enfrentar provações, desertos sozinhos e não vai conseguir. Porque tem limitações e tem campos que só Deus pode operar, só Deus pode realizar. Quando Pedro ele começa a andar, quando Pedro começa a ver que ele está caminhando sobre aquilo que é líquido, sobre aquilo que é maleável, aquilo que não tem firmeza, aleluia. Pedro ele começa a ver que o lugar onde ele estava era um lugar frágil, era algo mole, digamos assim, algo que não tinha uma firmeza. Mas lá em Gênesis, nós sabemos que quando o Senhor ele foi fazer a terra, o Senhor ele também fez os mares. E fez a separação entre mares e a expansão e o firmamento de cada uma dessas coisas. Se o Senhor ele tem o controle do mundo, imagina o planeta. E ele cuida deste planeta, dando a firmação, o firmamento entre águas, entre terra, entre céu e entre mar. O Senhor ele planejou desde o princípio este planeta. E quando Pedro começa a ver, entender que ele estava sobre as águas, o Senhor está dizendo para você alcançar lugares que você jamais imaginou pisar. Para você dar passos largos na presença de Deus, ainda que você venha ter insegurança. Para você enfrentar o medo que você tem do que a sociedade vai te dizer, do que o mundo vai te oferecer. Ei, o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. A chamada de Deus arde na tua vida e não é por um acaso. É porque Deus colocou esse chamado para arder no teu coração, mas para que ele seja vivo, para que ele tenha potencial, você precisa da liberdade para isso. Pedro, se ele não tivesse escolhido, Pedro, se ele não tivesse falado, Pedro, se não tivesse se encorajado de vencer o medo, de vencer essa guerra, de vencer as suas próprias inseguranças, incredulidade, Pedro ia continuar no bar, ia continuar naquele barco. Mas Pedro, ele foi ousado, Pedro, ele foi seguro e convicto daquilo que ele tinha, que era o Senhor na sua vida. Entenda que até aquilo que é líquido, o Senhor se faz firme para que você possa pisar. Entenda uma coisa. Se Jesus caminhou sobre as águas e permitiu com que Pedro também caminhasse, eu faço uma pergunta para você. O que você tem pedido diante de Deus? O que Deus tem proporcionado para o teu chamado? O que você já tem nesse chamado? Eu vejo pessoas dizendo muito assim, Karina, eu preciso de oportunidade, eu preciso
desenvolver meu ministério, eu preciso fazer tanta coisa, mas fica só apenas em falação, assim como eu também às vezes me sinto. A gente fala, planeja, mas na hora da execução, na hora da ação, a gente trava. Que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi, tentou executar, mas quando ele viu que ele estava caminhando sobre as águas, veio a dúvida. Deus está dizendo para você, a água está aqui. Basta você decidir pisar nela ou não. Ou você firma os teus pés. E aqui eu não quero dizer apenas de terra seca, não. Deus pode fazer com que você venha caminhar em lugares que você nunca imaginou. Quem é que é o ser humano que consegue caminhar sobre as águas? Mas dando seguimento à palavra de Deus, Pedro caminha, só que ele vê a incredulidade, ele começa a afundar. Por quê? Porque o medo estava tomando conta de Pedro. E Pedro viu que estava quase se afogando. Pedro, ele vai clamar, ele vai suplicar aquilo que ele pediu. Só que aqui vem um ponto diante de Deus para a tua vida. Pedro pediu, o Senhor executa. Mas Pedro não sustenta o que ele pediu, aleluia. Eu vou repetir para você entender. Você pede, Deus está disposto a te entregar. Mas você não permanece naquilo que você clamou. Deus permitiu Pedro caminhar sobre as águas. E quando Pedro ele começa a pedir por socorro, Pedro começa a pedir por ajuda, o Senhor ele não vai virar as costas para Pedro. O Senhor não vai imputar as suas mãos e deixar com que ele venha padecer no caminho, não. Jesus vai estender a mão para Pedro. E ele primeiro vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Quando Pedro ele lança esta palavra, Pedro está reconhecendo, eu fui falho. Eu fui fraco, eu não consegui permanecer naquilo que eu pedi no meu propósito. Eu estou falando com jovens aqui que tem chamada de Deus e que está difícil de você manter este propósito. Está difícil de você manter esta chamada ardente no teu coração. Porque a sociedade hoje te faz ter um sentimento de inferioridade ou até mesmo um sentimento de não cumprir a chamada de Deus, porque é muitas pessoas que chegam para você e dizem, é só mais um sonhador. Mas creia naquilo que Deus estabeleceu na tua vida. A palavra a qual nós lemos aqui, que fala acerca que Jesus estava junto ao mar da Galileia, e no versículo 19, o Senhor ele vai lançar a palavra. O Senhor vai dizer, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Quando o Senhor lança esta palavra, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, melhor dizendo. Deus estava olhando para aqueles homens e vendo o empenho, a dedicação, o esforço, a garra, a perseverança, a persistência. Porque nem toda a pesca gerava peixe. Nem toda pesca era produtiva, mas todas as vezes aqueles homens estavam na beira do mar limpando as redes para a sua próxima pesca, para a sua próxima oportunidade, para a sua próxima noite, para o seu próximo dia de trabalho, porque não se davam por vencidos. Deus está chamando uma geração que não se dá por vencida, uma geração que não se dá por derrotada, uma geração que anseia coisas grandes e firmes de Deus. Ei, geração! E essa geração é você. Você que tem total liberdade de expressar o amor de Cristo na tua vida. Você que tem total liberdade de expressar aquilo que Deus tem para você. Seja em redes sociais, seja em YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja na parada de ônibus, no seu trabalho, na tua empresa. Não interessa o ambiente que você esteja inserido. Você só precisa proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Voltando à mensagem. Quando o Senhor ele lança a palavra, vinde após mim, a palavra vinde,
Primeiro, a gente precisa tomar uma decisão. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: Vinde após mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é para quem ainda não aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas para você que aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, você também já aceitou, já chegou a Deus e pediu a Deus qual que é o teu chamado? Você já fez essa reflexão para entender o que Deus te chamou para fazer? Se o teu chamado é ser profeta, evangelista, missionário, diaconato, pastoreio, obreira, você já parou para imaginar o que Deus tem para você? O que arde no teu coração? É o louvor? É a palavra? O que Deus tem movimentado dentro de você? O que te faz o teu coração pulsar mais forte? O que te faz crescer? O que te faz querer mais de Cristo? Quando o Senhor lança a palavra, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, o Senhor está dizendo assim, todos podem se achegar a mim. Pequeno, baixo, gordo, magro, alto, com bom físico, enfim, qualquer pessoa pode se achegar a Deus, qualquer pessoa pode se achegar a Jesus Cristo. Quando o Senhor ele lança a palavra vinde, primeiro reconheça, se achegue, venha, clame, busque, ora, se entregue, renuncie se for preciso, clame se for preciso, chore se for preciso. Faça o que for necessário para que a tua chamada seja excelente diante de Deus. No versículo 20 vai dizer: E deixando logo as redes, seguiram. Quando a palavra do Senhor diz que eles lançaram as redes, entenda que o Senhor não precisa de objeto para fazer algo. Deus não vai usar rede para fazer algo. Deus não vai usar peixe para fazer algo. Deus vai usar a tua vida para fazer alguma coisa. Você é um instrumento vivo diante de Deus. Você é a ferramenta necessária. Como ouvirão se não há quem pregue? Como que a palavra de Deus vai se achegar aos cativos e oprimidos se você não levar? Ei, geração, essa geração é você. Quando a palavra de Deus diz, ficai. Por que ficai? A palavra de Deus, primeiro você vem, reconhece a Deus, entende o que Deus quer da tua vida. E só então o Senhor vai dizer para você, ficai. Por que ficai? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de todo o poder. O que Jesus está dizendo para nós nesta noite é: fique em Jerusalém, fique na casa de Deus, ore quantas vezes for necessário, jejue quantas vezes for necessário, busque por dons, busque por ferramentas, busque por dons espirituais, busque a presença de Deus. No dia de Pentecostes, antes do dia de Pentecostes, o Senhor ordena ao seu povo e fala: fica em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder, porque eu enviarei sobre vós o Consolador. Só que vai ter um porém. A casa, enfim, vai estar cheia, muitos vão estar clamando, mas passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, a casa vai se esvaziando, porque perseverança é para poucos. Estabilidade, constância é para poucos. Deus ele chama muitos, mas poucos permanecem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Deus chama todo ser humano, mas o escolhido é aquele que escolhe o propósito de Deus para a sua vida e viver ele. Em outras palavras, renuncia a si mesmo para viver o propósito maior que é de Jesus Cristo na sua vida. E o Senhor nos libera a palavra de ordenância, ficai. Por que ficai? Para você ter um amadurecimento espiritual, para você ter uma elevação na tua vida ministerial, para você ter experiências com Deus, para que quando vier as adversidades você não sofra, você não seja abalado por isso, você não seja, que não sirva de tropeço para isso, mas porque você vai estar revestido.
E quando a palavra de Deus lança a palavra, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, o Senhor está dizendo para você, fica aonde tu estás, porque aonde você está, o poder vai vir do céu. E o poder vindo do céu vai recebendo aí esta palavra, porque é de Deus, está dentro do meu coração aqui. O poder, ele não vem da terra, o poder, ele vem do céu. A tua vitória não vem da terra, o teu poder, ele vem do céu. A tua vitória, ela não vai vir da terra, a tua vitória vai vir do céu. O teu ministério não veio da terra, o teu ministério veio do céu. A tua alma não veio desta terra, a tua alma veio do céu, aleluia. O propósito de Deus não é da terra, é para o céu. Porque o propósito de Deus maior é ter te concedido a vida eterna. Este é o propósito de Deus. Deus quer que você viva constante com Ele, em oração, jejum, entrega, renúncia, vida devocional a Deus. E eu faço um questionamento para você. Quanto tempo você tem separado para Deus? Ou será que o Senhor é o resto, é a sobra do tempo? Me sobrou 15 minutos, aí ora 5 minutos. Deus não é resto. Deus é excelência. Deus está dizendo para você, aqui está o meu propósito. Aqui está o meu chamado. Mas a gente se contenta com pouco, com aquilo que está garantido, aquilo que está palpável. Deus abre uma mão para nós e nós fechamos a mão. Por quê? Porque quando a gente fecha, a gente toma posse. Posse do quê? Daquilo que veio de Deus? Não, posse do que a gente mesmo pode conquistar. Posse do que a gente mesmo pode fazer. Quando aqueles homens, Pedro, ele vai entender, quando o Senhor ele lança a palavra para ele vir após ele, e ele fará pescador de homens, Pedro, ele vai pegar e jogar fora, lançar a rede fora, porque ele já sabia que não era rede palpável, e sim uma vida cheia de experiência. E Deus te faz um questionamento. O que você tem mantido? O provável? O natural? Ou você quer viver algo novo? As possibilidades são muitas. O chamado de Deus, ele não tem fim. Aleluia! Deus nunca vai te limitar para você alcançar apenas um lugar, estabelecer um cargo na igreja. Deus nunca vai dizer para você, para, não busca mais, chega. Não. Mas quanto mais tu se dedica, quanto mais tu te entrega, quanto mais tu se prostra a Deus, mais Ele abre o ministério, mais Ele te envolve na chamada, mais Ele te concede experiências, mais Ele te concede graça, mais Ele te concede poder. Por quê? Porque você tem um elo com Ele. Depois que nós ficamos em Jerusalém, recebemos a couraça da justiça, o capacete da salvação, vai recebendo aí a sandália, o escudo da fé, a espada. E depois de estar revestido de poder, aleluia, depois de estar revestido, depois de ser tomado da presença de Deus, aí o Senhor vai te dizer, ide. Ide para onde? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho, levar a toda a criatura. Há 3 palavras aqui que me chamam a atenção. Primeiro, vinde, venha. Segundo, fica, até que você seja revestido, até que você seja firmado, até que você tenha uma estabilidade, até que você tenha convicção daquilo que você quer, até você sentir o propósito de Deus na tua vida. E terceiro, vai. Deus está dizendo para você, vai. Pregue as nações. Vai. Te esforça, tem de bom ânimo. Vai.
Ah, mas eu tô cansado hoje. Quem aqui nunca foi bater ponto ou trabalhar de segunda a sexta cansado, mas foi? Quem nunca aqui foi trabalhar doente, mas sabia que tinha que trabalhar um resfriadinho, uma gripe? Não era motivo de faltar culto, não é motivo de faltar trabalho, e você vai trabalhar mesmo cansado, mesmo com dor. Você vai trabalhar por quê? Porque é uma responsabilidade, é um compromisso. Mas quando o foco vira, quando é para a obra de Deus, parece que aí eu não posso ir para a igreja, aí eu não posso buscar, aí eu não posso me esforçar. Deus está dizendo para nós, geração, viva o chamado de excelência de Deus sobre a tua vida. 3 etapas que a gente precisa para poder exercer esse chamado. A paz do Senhor Jesus, jovem Kézia. É preciso romper com medo, com a insegurança. Viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Dê liberdade ao chamado de Deus para a tua vida. E eu oro para você neste momento, meu coração arde. Porque nesses poucos dias, nesses dias recentes, eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Pai, o Senhor é o meu o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é meu tudo. A minha vida está nas tuas mãos. E eu sei que a chamada de Deus só vai começar a partir do momento que a gente renuncia. Só vai começar a chamada de Deus quando a gente se coloca, se posiciona. Aí Deus começa a operar. Que Deus abençoe a tua vida. E que você possa entender essas 3 etapas de Deus para a tua vida. Depois que Pedro, ele caminha sobre as águas e vê que ele estava afundando, ele vai pedir por misericórdia, o Senhor estende a mão. E Deus estava dizendo, homem de pouca fé para Pedro. Mas mesmo o Senhor falando isso, o Senhor não deixou de ajudar. O Senhor não deixou de salvar aquela vida. Deus está dizendo para mim e para você aqui agora. Você já errou tantas vezes, eu já errei tantas vezes, já falhei, já procrastinamos tantas vezes. Prolongamos a obra de Deus, deixamos para depois. Só que o Senhor está dizendo, homem de pouca fé. Quero contar uma experiência que eu passei essa semana, vai ser rápido. Eu estou em constante oração e tenho dito, Senhor, eu tenho isso. E Deus falando para mim, filha, tá pegada a isso, está garantido. Que você sabe que você tem estabilidade. Mas eu tenho isso aqui para você. E literalmente, uma mão fechada e uma mão aberta. E eu dizia, Deus, eu quero viver a plenitude. Eu quero viver experiências como Paulo, como Silas. Eu quero viver experiência como Ana teve. Eu quero ter experiência como uma mulher cananeia ou como uma mulher samaritana. Eu quero ter experiências com o Senhor. E hoje, recebi a notícia que eu fui desligada do meu trabalho. A minha rescisão saiu. Para mim foi uma resposta de Deus. E quando eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor disse, ore mais, jejue mais, porque a minha obra começa na tua vida. As portas de Deus se abrem para você quando você coloca Deus como centro. Coloque Deus no centro de tudo na tua vida. E o demais Ele fará por você. Eu quero fazer uma oração. Você que tem um chamado de Deus, eu quero que você coloque no comentário. Irmã Karina, eu fui chamado para evangelista. Irmã Karina, eu fui chamada para ser missionário. Irmã Karina, eu fui chamado, mas está difícil. Parece que quanto mais eu quero me colocar, mais adversidade vem. Eu quero que você coloque no comentário, você que já estabeleceu, que você sabe qual o chamado que Deus tem na tua vida. E eu quero pedir para você que está me assistindo agora, ou você que vai me assistir depois, coloque nos comentários qual é o chamado
que Deus tem para você. E esse chamado não é do teu pai, não é da tua mãe. Esse chamado não é dos teus parentes, não é do teu chefe, não é da tua líder, não é do teu pastor, não é da tua obreira, não é do teu obreiro, não é dos teus amigos. Esse chamado depende unicamente de você. Quando Daniel não se prostrou à estátua, ele pagou preço, entrou para a fornalha. Mas o nome de Deus foi glorificado. E Deus salvou aquela vida. Deus não permitiu a chama apagar ou tirar a vida dele. Quando Davi ele foi enfrentar o urso e o leão, o Senhor estava preparando Davi para uma guerra que viria lá na frente. E que ele, enfrentando o urso e o leão, ele teria força e capacidade também para enfrentar Golias. Deus está dizendo para você, jovem. Enfrenta as batalhas que tiver que enfrentar. Se vem urso, se vem leão, o gigante vai estar lá na frente. Mas em nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor dos Exércitos, Deus que não perde batalha. Eu quero orar ao teu favor nesta noite. Coloque a mão sobre o teu peito agora. Eu peço que você venha fechar os teus olhos. Que a chamada de Deus flua como um rio de águas vivas dentro de você. Oremos a Deus. Senhor Deus poderoso e Deus santo, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Que a tua palavra seja, Senhor, manifesta. Que o fruto, Senhor meu Deus, desta ministração flua cada dia mais. Senhor, grande é a tua misericórdia por nós. Se porventura falhamos, erramos ou deixamos passar o propósito do Senhor na nossa vida, nos ajuda, Pai, a afirmar, estabelecer compromisso, estabelecer uma constância, uma vida devocional para o Senhor. Pai, eu oro por cada jovem que está aqui comigo clamando e peço pela vida de cada um deles, Pai. Eu sei o quanto é difícil, são batalhas travadas. Há muitas renúncias que temos que fazer, mas o teu nome é glorificado, Senhor. Que esta chamada não seja apenas, Senhor meu Deus, meu Pai, para escandalizar, que não seja uma chamada apenas para ficar de falatórios, mas que ela seja concreta, que seja palpável, que seja, Senhor, notória, que seja vista. Usa, Pai, a cada um destes jovens nas tuas mãos, seja na palavra, seja no louvor, seja no mistério, seja na revelação, seja no dom de profecia. Senhor, meu Deus e meu Pai da glória, repreenda agora todo espírito de inferioridade, toda insegurança, medo, tudo aquilo que nos impede de avançar, de romper essas barreiras, meu Pai, que nós temos na nossa vida. Que a chamada do Senhor seja excelente na nossa vida. Confirma, Pai, o teu propósito sobre as nossas vidas. E se tem jovens que ainda não entendem, não sabem qual foi chamado ou por que foi chamado, que cada um entenda o real propósito da sua chamada. Seja em visões, seja em revelações, seja, meu Deus, meu Pai, em experiências, mas que cada um possa entender o porquê veio para esta terra. E confirma a tua vontade e o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem pessoas aqui que estão me assistindo, que já me acompanham no canal. E agora que eu vou ter mais tempo, vou estar trazendo mais mensagens para reflexão, vou estar trazendo mais campanhas de oração. Você que quer orar e não consegue ter uma constância. Ah, irmã Karina, eu quero orar, mas eu não consigo orar todo dia. Eu quero me colocar para te ajudar, para que você permaneça com a tua vida ativa em Deus. A gente vai começar orando 5 minutos, orando 10 minutos, orando 30 minutos, 20 minutos, 60 minutos e assim por diante. Porque a nossa vida tem que ser gradativa. Quando nós aumentamos o nosso salário, é porque teve um tempo, um período, todo ano tem o tal do dissídio, né? Todo ano tem. Então, todo ano aumenta o salário. Por quê?
Porque você trabalhou por um período. E através daquele período você vai receber tantos por cento, dependendo do lugar onde você trabalha. Assim é a obra de Deus. Quanto mais tu se dedica para o Senhor, quanto mais tempo você estabelece com Deus, mais o Senhor, Ele te acrescenta na tua vida. Que Deus abençoe você. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida.